Um dos grupos mais ousados da Marvel, porque chegaram como heróis, mas que na verdade eram vilões. Só que com o tempo eles se tornaram heróis, ou até anti-heróis. Realmente é uma confusão entre os lados, porque a equipe não é nada convencional, tanto dentro como fora dos quadrinhos. Esses são os Thunderbolts. Mas antes de falar deles, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Os Thunderbolts surgiram na revista The Incredible Hulk número 449, criados por Kurt Busiek e Mark Bagley no ano de 1996. A história, na verdade, é consequência de outros eventos que ocorreram anos antes. Mais precisamente em 1993, durante a saga dos X-Men Atrações Fatais, onde Magneto retira o adamantium do corpo do Wolverine à força. E isso é o limite para o Professor Xavier, que o ataca brutalmente com uma rajada psíquica. Mas isso acabou gerando uma consequência, uma junção da mente de Magneto e de Xavier, uma criatura de puro ódio chamada Massacre. Para derrotar o Massacre, praticamente todos os heróis do mundo se juntaram, e nesse confronto, Vingadores e Quarteto Fantástico se sacrificaram. Isso derrotou o vilão, mas deixou o mundo sem muitos heróis disponíveis a partir daí. É nesse contexto do mundo que surgem os Thunderbolts. Eles eram a nova esperança do mundo, os novos super-heróis da Marvel, a super equipe que substituiria os Vingadores. Mas na verdade, eles eram uma grande farsa. Os Thunderbolts eram, na verdade, os mestres do terror disfarçados. Eram vilões clássicos da Marvel, liderados por Barão Zemo, criados para manipular a opinião pública e conquistar poder por dentro do sistema. Tanto que eles chegaram a adotar o edifício Baxter como base, o prédio que era sede do Quarteto Fantástico. O grupo era composto por Barão Zemo como o herói chamado Cidadão V, e ele liderava a Colombina, que se tornou a heroína Soprano ou Songbird. O Besouro, que se tornou o herói Mach 1, o Armador se tornou o herói Tecno, o Golias se tornou o herói Atlas e a Rocha Lunar se tornou a heroína Meteorita. A ideia original de Zemo era fingir serem heróis, só que no fundo eles sempre seriam vilões. Mas acontece que alguns integrantes passaram a gostar da ideia de serem heróis mesmo. Isso gerou um conflito interno, principalmente a partir da entrada de uma nova integrante chamada Jolt ou Choque, que não tinha ideia que os Thunderbolts eram na verdade os mestres do terror disfarçados. Isso acontece na revista Thunderbolts número 4. A partir de 1997, da revista número 10 dos Thunderbolts, os Vingadores e Quarteto Fantástico voltaram, e a verdadeira imagem dos Thunderbolts foi revelada. Mas heróis como a Soprano mostraram muito amadurecimento emocional e ético, assim como Mach 1, que passa a enfrentar os próprios erros, e Atlas, que começa a questionar suas lealdades. Isso gerou um conflito dentro da equipe contra o Barão Zemo, gerando uma quebra. É nesse momento que os vilões em redenção recebem uma ajuda inesperada de Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Clint tem um passado criminoso e ele entende o que é se redimir e se tornar um herói. Então, por entender isso muito bem, o Gavião Arqueiro se torna o novo líder dos Thunderbolts em 1998. A equipe sofreu várias mudanças a partir daí, mas sempre tentando manter essa ideia de vilões reformados. Tanto que tiveram uma fase totalmente diferente em 2004 com os novos Thunderbolts. Essa fase trouxe de volta personagens clássicos como Atlas e Soprano, sendo liderados por Mach 4 agora. E sem a presença do Gavião Arqueiro, que atuava ao lado dos Vingadores mais uma vez. Durante a Guerra Civil da Marvel, em 2006, os Thunderbolts ganharam uma função mais institucional. Com a aprovação do Ato de Registro de Super-Humanos, a equipe passou a ser usada como força de contenção contra heróis não registrados. E passaram a ser liderados por Norman Osborn, com integrantes como Mercenário, Treinador, Lady Letal e até mesmo o Venom, que na época quem usava o simbionte era Mac Gargan, o Escorpião.
Eles se tornaram uma equipe oficial do governo a partir daí, mas ainda atuando com métodos antiéticos. Essa reformulação os leva para uma das abordagens mais marcantes da equipe durante a saga Reinado Sombrio de 2009. Porque depois da invasão secreta, Norman Osborn assumiu o posto de diretor da S.H.I.E.L.D. e ganhou poder político para formar sua própria versão dos Thunderbolts, os rebatizando como Vingadores Sombrios. Essa nova equipe incluía personagens como o filho do Wolverine, Daken, o mercenário usando o nome de Gavião Arqueiro, a Rocha Lunar como Miss Marvel e até mesmo o Sentinela. Todos liderados pelo próprio Norman Osborn, que se auto-intitulava como Patriota de Ferro. Em 2010, com a queda de Osborn, a equipe passou por uma nova reestruturação e Luke Cage foi quem assumiu a liderança. Agora, durante a Era Heróica, o grupo fazia parte de uma nova iniciativa dos Vingadores para reabilitar antigos vilões presos na balsa. Essa nova fase teve integrantes como Fanático, o Fantasma, a Rocha Lunar, a Soprano, o Homem-Coisa e até mesmo o Ossos Cruzados. Todos atuando sob a monitoração de Luke Cage até a sua saída, o que transformou esse grupo numa nova versão dos Vingadores Sombrios, acabando com os Thunderbolts por um período. Então, em 2012, durante a fase da nova Marvel, os Thunderbolts voltaram a ser criados pelo governo com uma abordagem mais agressiva. Liderados agora pelo Hulk Vermelho, o General Ross, a ideia era ter uma equipe mais militarizada, e para isso tinham integrantes como Justiceiro, Elektra, o Agente Venom, Flash Thompson e até mesmo o Deadpool. O grupo passou a focar em missões mais sujas, com atuações rápidas e táticas, mas muitas vezes ignorando a moralidade. E o grupo não durou muito tempo. Em 2016, uma nova equipe dos Thunderbolts foi criada com a intenção de investigar a S.H.I.E.L.D., que estava usando um cubo cósmico para afetar a mente de alguns heróis num local chamado Pleasant Hill. Era o início do Império Secreto e da queda da S.H.I.E.L.D. Então essa equipe entrou em ação com antigos membros como Atlas, Rocha Lunar e Armador, agora sob a liderança de Bucky Barnes, o Soldado Invernal. E a missão era evitar que a S.H.I.E.L.D. usasse a garotinha Kobik, que era a manifestação do cubo cósmico. Então, com o fim do Império Secreto, esse também foi o fim dos Thunderbolts. Isso até os eventos mais recentes, quando os Thunderbolts voltaram a aparecer em sagas como King in Black de 2021 e Reinado do Demônio de 2022. Dessa vez eles foram recriados pelo próprio Wilson Fisk, o Rei do Crime, que era prefeito de Nova York nesse período. E ele usou a equipe como força policial oficial contra os super-heróis. Essa versão tinha personagens como Rhino, Electro, Grito, Treinador e Shocker, liderados pelo agente americano. Os Thunderbolts se tornaram funcionários do governo de Nova York a partir daí, e agiam totalmente a mando do prefeito. Mas depois da queda de Wilson Fisk, os Thunderbolts foram mais uma vez reestruturados. Agora com uma nova versão do time com Clint Barton, o Gavião Arqueiro, liderando heróis. Personagens como América Chaves, o Poderoso, e Mônica Rambeau, a Spectro. Isso para tentar devolver legitimidade ao nome da equipe, que continua a serviço do governo de Nova York. Fora dos quadrinhos, os Thunderbolts já surgiram em animações como Marvel's Avengers Assemble. Nos jogos, eles já apareceram em Marvel Avengers Alliance. E em live action, o grupo está surgindo pela primeira vez agora, em 2025, no seu filme solo chamado apenas de Thunderbolts. Os Thunderbolts não são um grupo tradicional de super-heróis. Eles surgiram de forma errada talvez, mas atualmente eles são uma ideia. A ideia de que qualquer um pode mudar, pode ter uma segunda chance. Eles não são vilões forçados a atuar para reduzir pena, nem nada do tipo. Eles realmente estão em busca de redenção por vontade própria. São personagens falhos, ambíguos, divididos entre o passado e o futuro. E talvez por isso, o grupo continue voltando o tempo todo sob novas lideranças, novos nomes, novas causas e, claro,
novos integrantes. Até porque sempre vão existir vilões nos quadrinhos da Marvel, e sempre vai existir espaço para redenção nos Thunderbolts. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história dos Thunderbolts. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.